Olá, sou Márcio Dottori para o Minuto Náutico. A dica hoje é manobras com o barco atrás do carro. Bem-vindo a bordo. Quando você reboca um barco, a manobra ela é diferente de uma manobra com um carro, sem o barco e a carreta atrás. Por quê? Porque a carreta é articulada no carro, ela é presa na traseira do carro. Então, quando você dá marcha ré, a traseira do carro, por exemplo, vai para a direita, a carreta vai ao contrário, ela vai para a esquerda. Então, essa manobra da carreta ir ao contrário da traseira do carro, é importante você treinar, senão você não vai conseguir pôr um barco na água. Às vezes tem uma rampa com um monte de gente, vão tocar a buzina lá. Então, para você entrar na sua casa também, guarda o barco em casa. Então você tem que saber treinar essa manobra, dando marcha ré com a carreta. Obviamente, olhe bastante o espaço, né, ao redor, tem que ter espaço, porque não adianta, você não vai ter sensor de ré, não vai ter nada. Então você tem que ver bastante o espaço. E não é vergonha se você no meio da manobra parar para ver o que está acontecendo. Então é melhor às vezes eu parar o carro e ver o que está acontecendo. Agora, a gente tem que lembrar sempre dessa regra. Traseira do carro vai para um lado, a traseira da carreta vai para o outro. Então, porque elas são articuladas, né? Então, isso que eu tenho que saber, levar em conta na manobra e tem que praticar. Não adianta a gente falar aqui a teoria sem praticar. Outra dica também importante é em relação à curva. Quando você faz uma curva com o barco e a carreta, se você fechar muita curva, a carreta vai pegar o meio fio, vai pegar a guia. Então, toda a curva com o barco e carreta tem que ser bem aberta, porque a carreta fecha a curva. Então, isso é um detalhe muito importante. Às vezes você pega até outro carro, sobe na guia, pega outro carro, pode causar um acidente. Você tem que abrir o máximo possível a curva quando você está com a carreta atrás. Você guardando essas duas regras, que a marcha ré, a carreta vai ao contrário da traseira do carro e que você tem que abrir bastante nas curvas, você vai conseguir rebocar um barco com alguma tranquilidade. Outro ponto que a gente tem que tomar cuidado com o barco já falamos disso, né, a frenagem. Para frear, o espaço para frear com a carreta é muito maior do que se você estivesse só com o carro. Tá? Então isso a gente tem que levar em conta bastante. Só que, lembrando, né, a gente já falou isso no outro vídeo, quando você está rebocando, sua velocidade é de veículo pesado, você tem que ir mais devagar, você não pode ir na mesma velocidade de um automóvel leve, porque você não para. Tem que levar em conta também que há um desgaste maior do freio, né, do carro de modo geral, mas a gente reboca bem de vez em quando, né? Bem de vez em quando. Então, lembrando dessa distância para parar, que seria o terceiro item que acho que vale muito a pena você saber quando está rebocando um barco, os dois primeiros que eu já falei, isso você vai ter uma boa noção, já vai conseguir puxar um barco pelas estradas brasileiras. Escolha a melhor estrada, né? Quanto menos buraco, melhor. Cuidado para não deixar os pneus da carreta muito cheios. Não é o pneu da carreta, depende do peso do barco e da carreta, mas tem que ver muito bem o que o fabricante estipula. Não adianta deixar o pneu da carreta super cheio, você vai proteger o pneu e acabar com o barco. Também não pode ficar super vazio, né? Então tem que ter a pressão dos pneus da carreta tem que estar na dose certa também, isso aí é importante para o reboque. Não esqueça também que o barco tem que ter um pouco de peso na proa, uns 30 quilos por aí no engate, né? Senão ele fica muito leve e fica jogando. São algumas dicas que a gente que já rebocou várias vezes, eu já passei de Natal rebocando o barco, de São Paulo até Natal, até depois de Natal. Então levei 4 dias para chegar e 4 dias para voltar. Mas a gente vê muita coisa nas estradas, né? Então essas dicas são importantes. Importante também você checar seus rolamentos, a gente já falou isso aqui nesse canal, mas de vez em quando checa os rolamentos. Os rolamentos devem, se a carreta entra frequentemente na água, devem ser trocados a cada 6 meses, ou pelo menos inspecionados a cada 6 meses. Porque se o rolamento quebrar as esferas, a roda sai. Tá? Então é super perigoso, né?
E a ponteira, não esqueçam da corrente, que a gente sempre falou da corrente, travar a ponteira. Seguindo essas regras, o reboque não é perigoso, ele é tranquilo. Você indo mais devagar, quando você tem um peso atrás, você já vai mais devagar, você já vai com uma cautela maior. Então não tem problema nenhum você rebocar um barco. É muito prazeroso, inclusive, né, você levar teu barco para onde você quiser, para a praia que você quiser. Isso cria uma praticidade muito legal para quem gosta de variar o lugar de navegação. Veja mais outras dicas de barco em nosso site Minuto Náutico. Se você gostou dessa dica, dê seu like, compartilhe, isso nos ajuda muito.